enviada que o atalaia tem nas mãos. És as velas da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer no Salvador, no Espírito e no saber. Livro bendito, só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada, és o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vituperador. És o livro para a senda contra o horror da corrupção. És o livro que nos manda falar desta salvação. Além do véu, estás livro do Senhor, livro do céu, que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor que registras com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu Brasil, és a lança e a espada deste povo varonil. És dos dedos o brilhante, és do jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus, revelasse a nós a cruz. Livro que fala do poder do Salvador. Livro que nos revelou como Deus a nós amou. És a voz do Redentor. Glória a Deus. A bênção, o hino sobre a Bíblia Sagrada, né? Glória a Deus. Então, irmãos, nós fizemos uma leitura bíblica, como eu falei, do Evangelho de Jesus, segundo o escritor Lucas, no capítulo 15, né? A gente pode dizer que esse capítulo 15, ele é bem conhecido, né? O intuito de Jesus sempre foi mostrar, né? Jesus sempre deu valor quando os homens desvalorizavam, no caso, os pecadores, né? Então Deus, através do próprio Cristo, valoriza, Ele dá o devido valor à humanidade. Mesmo que a humanidade esteja desgarrada como ovelha fora do aprisco, mesmo que o ser humano esteja afastado do convívio familiar,
mas ele valoriza o ser humano. Porque a Bíblia diz que o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas o que adianta? Porque o valor de uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? A gente discorre sobre a salvação, dizendo que a salvação é de graça. Mas a gente sabe qual foi o preço, qual foi a moeda que Jesus pagou, né? Pedro disse que não foi ouro e não foi prata, mas foi o precioso sangue de Jesus Cristo, que foi a própria vida de Jesus que foi oferecido como pagamento. Não pagamento ao diabo, como alguns pregam, mas a própria justiça de Deus, né? A justiça exigia a pena do pecador. E o próprio Deus, justo e ao mesmo tempo um Deus de amor, ele se toma para si essa justiça, essa pena, e sofre a pena do pecador, para que o pecador pudesse ter a oportunidade de se tornar amigo de Deus, né? Ovelha do redil, possa se tornar um filho que se reconcilia com o seu pai. Glória a Deus. No entanto, essa parábola nós vamos falar, né? Nós falamos da perca familiar, perca, no caso aqui, né, da ovelha, mas dessa feita o escritor ele vai destacar a perca de um objeto. Em todas as três questões, nós vamos ter essa repetição. Há uma alegria por um pecador que se arrepende. Versículo 10, né? Que eu li. Há uma alegria por um pecador que se arrepende. Sempre ele vai enfatizar isso, né? A alegria do pai, a alegria da família, a alegria do pastor que quando encontrou a ovelha, e a alegria dessa mulher que encontrou essa moeda, né? Essa moeda tem todo um contexto, né? Do ponto de vista daquela época era um valor, o valor de um denário, um dia de trabalho, né? Mas tinha toda uma cultura, né? Para você, por exemplo, um objeto, né? Que você tem uma coleção, né? Algo que você tem um apreço e de repente você perde. E só quem perde é que realmente sabe o valor, né? Então nós vamos observar nessa parábola, chamada, é uma das parábolas de Jesus, a parábola da dracma perdida, né? Como nós já iniciamos, a dracma correspondia a um dia de trabalho, né? E a mulher tinha especificamente 10 dracmas. E de repente ela percebe que ela não estava mais tinha perdido uma, né? Uma só. Mas o interessante nessa parábola, né, que essa perca ocorre dentro da própria casa daquela mulher. Isso é importante a gente observar, porque nós temos que valorizar o que Deus dá o devido valor, né? Como eu falei, o valor da humanidade. O amor de Deus é tão grande que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer, para derramar o seu sangue e para que pudesse resgatar este homem, redimir este homem e esta mulher. Então, essa parábola vai nos mostrar que realmente nós precisamos aprender a valorizar, certo? As coisas concernentes ao reino de Deus. Nós temos que valorizar exatamente aquilo que é eterno, né? Uma coisa que, como os homens de hoje, né, valorizam os seus discursos, valorizam as suas riquezas, valorizam as suas posições sociais, valorizam tudo que eles têm. Até tem uma questão: o homem só é valorizado por aquilo que ele tem, do ponto de vista humano.
mas do ponto de vista de Deus, Deus valoriza não exatamente o ter, e sinceramente o ser discípulo de Deus, o ser um homem que tem, a mulher que tem a marca de Cristo na sua vida, que tem a transformação do seu caráter, do seu modo de viver. Então, aquilo que os valores, até citei uma vez aqui, Isaías 5, versículo de número 20, que Isaías diz: ai daqueles que chamam o bem mal e ao mal chamam bem. Ele está dizendo que há uma inversão dos valores. Do ponto de vista mundano, Isaías está pregando contra essas pessoas que valorizam determinadas situações que não estão, que Deus não está no apreço de Deus, né? Então, os homens estão fazendo a inversão dos valores. E Deus, através do Senhor Jesus, para a igreja da atualidade, Ele deseja que nós possamos resgatar, até na nossa vida mesmo, na nossa caminhada, os verdadeiros valores espirituais que nunca, jamais nós poderemos perder. Glória a Deus. Os valores de Deus não podem ser perdidos em nossa vida. Nós temos uma coisa importante nessa parábola, é que muitas pessoas aqui já tiveram essa experiência, né? Dentro de casa mesmo, por uma questão, às vezes, por desorganização ou por negligência, perderam alguma coisa e, de repente, não conseguem achar, né? Dentro da sua própria casa. Então, isso tem uma conotação espiritual para nós, servos de Deus. Porque se você perdeu, mas você deixa, não tem problema não, isso não tem nenhum valor não. Mas você pode olhar dentro da parábola, que essa mulher, tendo 10 dracmas, versículo 8, e ela perdeu, então ela sentiu a falta do que ela tinha perdido. O grande problema nosso é quando a gente perde os valores do reino de Deus e a gente não sente mais a falta. A gente se tornou insensível. A gente acha que isso é normal. Perdeu. São sem valores espirituais, que são coisas simples, mas são coisas que Deus valoriza. Então, podemos dar um exemplo, né? Essa questão do amor ao próximo, essa questão de você, né, de você realmente obter a riqueza maior. Porque, meus amados irmãos, eu sei que tem uma doutrina, né, que prega, né, que o cristão salvo para sempre, mas na verdade a Bíblia nos diz que nós temos que militar a boa milícia da fé e tomar posse da vida eterna. Não é simplesmente você, já estou salvo, não, você tem que, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz que nós temos que desenvolver na salvação. Desenvolver a salvação não é simplesmente achar que, não, você tem que procurar, glória a Deus, o crescimento, a maturidade, procurar uma vida. Eu sei que muita gente hoje tem procurado, e é importante, experiências espirituais com Deus, mas por mais que você esteja numa peleja, e você não esteja sentindo, e você não esteja naquela emoção, Deus ali falando, mas você tem aquela convicção de que Deus está com você, e de que você está, né, na luta, na peleja, e Deus não vai te abandonar, não vai te deixar, e você vai perseverar em Deus, mesmo que você não esteja, Deus faz com que a gente passe por situações, para que a gente possa, durante aquela situação, aprender e crescer espiritualmente. Mas queira Deus que nós não venhamos perder essa sensibilidade.
Não perca a sensibilidade. Glória a Deus, porque perdeu. Por exemplo, o final da parábola mostra que há uma alegria, né? A alegria foi restaurada. E a gente pode notar que a vida espiritual, já falamos aqui, que o fruto do Espírito também constitui do amor, da paz, da alegria. Então, quando você está na bênção de Deus, mas de repente você não tem mais aquele prazer, aquele contentamento, não tem mais aquela alegria de servir a Deus, né? A Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor e servir a Ele com alegria. Então a alegria vai aos poucos se ausentando. Já dizia Davi: não afastes de mim o teu espírito, né? Não retires de mim a tua santa presença, porque a presença de Deus, ela tem também a questão, né, a palavra de Deus, ela consolida a alma, ela refrigera a alma do cristão, porque de repente você está cheio da graça, do poder, mas Deus faz com que você passe por situações que você vai se sentir desolado, vai se sentir meio apagado, mas não se desespere. Deus está apurando a sua vida, Ele está habilitando você para você ser não esse crente apenas sentimental, mas um crente maduro, um cristão que esteja firmado na rocha verdadeira, um cristão que, ainda como diz o salmista, ainda que as coisas não estejam acontecendo da maneira que nós queremos, mas a realidade é que Deus está no controle de tudo, mas não percamos a sensibilidade, porque se você perder a sensibilidade, o que vai acontecer? Você vai deixar, não tem problema não, eu já alcancei até aqui, não. O que está faltando? O que está faltando? Jesus olhou para um jovem e deu a radiografia espiritual, disse: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse: faz isso, isso, isso. Disse: mas eu fiz isso desde a minha mocidade, mas só está faltando uma coisa para você fazer. Jesus foi no ponto bem importante, que era a renúncia. Aí o jovem disse: não, leve a mal não, Jesus, eu não vou seguir ao Senhor não, porque eu tenho outros compromissos, estou muito ocupado com outras coisas. Aí o Senhor disse: falta uma coisa. Então, se está faltando algo nas nossas vidas, glória a Deus, esse exemplo importante aqui, do sentimento de perca. Se você perdeu, mas aí tem um segundo passo muito importante para resgatar os valores perdidos, né? Além de sentir a perda, capítulo 15 de Lucas, eu posso dizer aqui nessa noite que o versículo que eu li: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma? Percebeu. Se percebeu que perdeu, quais são as atitudes que você deve ter para encontrar os valores perdidos? Esses valores perdidos aqui tanto refere ao lado do espiritual, como também as questões familiares, né? As questões da comunhão entre os irmãos, a comunhão quando é perdida. Sei que passamos por períodos aí bastante angustiantes, né? Sobre cada um no seu lugar, mas essa comunhão, ela não pode ser perdida, esse vínculo, ela não pode ser perdido. Percebam aí que ela, ao invés de se acomodar, ao invés dela simplesmente deixar as questões, né, acontecer, não, ela toma uma atitude, porque é o seguinte: o grande problema da perca dos valores é a negligência espiritual. Quando uma geração de cristãos negligencia a sua fé, negligencia o seu compromisso com Deus, negligencia esses valores eternos, aí o que vai acontecer?
aos poucos elas vão se perdendo, elas não valorizam mais aquilo que Deus valoriza, os valores que Deus dá o maior valor. Nós percebemos que alguns, como diz lá no Mateus 24, um versículo bastante conhecido, que é um dos sinais da volta de Jesus, que a irmã Raimundinha cantou aqui. O que diz lá em Mateus? Diz assim: por se multiplicar o pecado, a iniquidade, aí o que diz na restante? O amor de muitos esfriaria. Quando não há mais esse amor a Deus e ao próximo, quando não há mais esse prazer, quando não há mais nenhum sentido de estar na comunhão uns com os outros, quando nós perdemos esses valores, a igreja primitiva está lá como modelo, como padrão, a igreja, os valores da oração, os valores da comunhão, os valores da intercessão, os valores de orar uns pelos outros, os valores de se alegrar uns com os outros, os valores de Deus, de estarem juntos, os valores de buscar, como o próprio Jesus em Lucas 19 diz, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O próprio Filho de Deus, ele se dedicou a esta missão de buscar e salvar. Se eu tenho sido negligente na obra de Deus, se eu tenho negligenciado os valores de Deus, eu preciso buscar com diligência. Eu preciso voltar e buscar com diligência. Glória a Deus. Estava ouvindo uma mensagem, né? E até então a gente vê uma mensagem que eu não tinha percebido isso. Mas quando um exemplo de um homem, né, que ele foi muito usado por Deus, eu achei interessante que o pastor dizia que tem a unção interior, interna, que trabalha a nossa maneira de ser, o nosso caráter. E tem aquela unção externa que você realiza grandes maravilhas. É o caso de Sansão. Sansão foi altamente assim, está na lista dos heróis da fé, mas ele fez um pouco negligente com aquele compromisso que ele tinha com Deus, né? Foi começando aos poucos, foi negligenciando, foi fazendo casamentos que não eram, né, da acordo de Deus, e aquilo foi aumentando. Mas se os irmãos percebam que para Sansão, ele se destacava publicamente como um grande homem ousado, usado por Deus, com muita força. Mas era preciso para ele recomeçar tudo de novo, para ele renovar o pacto que ele tinha, que era o pacto de Nazireu. Ele precisava passar exatamente uma espécie de 7 dias de reciclagem, de renovação, de restauração do pacto. É tanto que quando a mulher corta os seus cabelos, né, que fazia parte também do pacto, aí ele passa ali um período preso, e depois os filisteus chamam ele à tona para ele ser assim, motivo de piada, de zombaria. Aí depois que ele passa um período, ele renova as suas forças novamente, o cabelo estava, aí ele derruba aquelas barreiras ali do templo e destrói muita gente, morreu. Mas exatamente essa questão de você perceber que ao decorrer da sua caminhada está faltando alguma coisa, está faltando mais diligência no trabalho, diligência na sua vocação espiritual, e você se tornou uma pessoa apática, uma pessoa negligente, uma pessoa, como diz o próprio Senhor Jesus, o amor de muito vai multiplicando
a iniquidade vai crescendo e o amor de muito vai se esfriando. Não há mais aquela mesma empolgação, aquela motivação. Então essa dracma, ela tem que ser reencontrada novamente. Glória a Deus. Esses valores, eles não podem ser esquecidos. Não é simplesmente você apresentar um banner, né, do seu estilo, que você é uma pessoa de Deus. Se você está precisando resgatar os valores verdadeiros que foram perdidos no decorrer da caminhada, muitos valores foram deixados para trás, o tempo foi passando e os próprios cristãos têm uma tendência de simplesmente deixar esses valores para trás. E esses valores, eles não podem ser esquecidos, glória a Deus, porque aquilo que a igreja, eu posso dizer, irmãos, olha, existe toda aquela questão doutrinária, né? Há teólogos, doutrinadores, que são verdadeiros liberais, né? Que esses aí já perderam os valores do reino há muito tempo. Mas eles são agentes influenciadores, que eles gostam de influenciar as pessoas. Não, eu vou para a igreja acolá, porque ali eu uso o que eu quiser. Então a gente precisa, glória a Deus, conservar a doutrina e os bons valores cristãos. Não podem ser esquecidos. Os bons valores cristãos. Precisamos conservar. Precisamos ser pessoas conservadoras, glória a Deus. Não é essa modernidade, onde tem as pessoas que são denominadas cristãos de todo jeito, de toda forma. Eu sei que alguns vão dizer que Deus não quer aparência, Deus quer só o coração. Mas a boca vai expressar o que está o coração cheio, glória a Deus. Então, logicamente que você tem que ter um coração de ovelha, um coração mudado, mas isso vai refletir na sua vida, glória a Deus. Então você não pode esquecer os valores, a Bíblia mostra que não removais os limites antigos. Claro que ele está falando de medida de terreno, de pessoas que se aproveitavam, mas isso se aplica no sentido de que os marcos, aquilo que você aprendeu, aquilo que você foi doutrinado, aquilo que você foi ensinado, agora você quer deixar para trás, quer esquecer, glória a Deus, você precisa resgatar os valores que a humanidade, que distanciou-se de Deus, simplesmente não valoriza Deus, não valoriza a palavra de Deus, não valoriza a comunhão da igreja, a comunhão uns com os outros, glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, essa mulher aqui na parábola, ela pega alguma atitude que é exatamente uma coisa, a gente sabe que a gente não pode interpretar, né? Isso aqui, não, mas tem uma aplicação. A interpretação aqui é que a parábola está falando que Cristo falou sobre resgatar o perdido pecador. Então nós estamos fazendo uma aplicação de que essa parábola está falando daquilo que foi perdido dentro de uma casa, né? Alguns aplicam essa casa como sendo nós mesmos. Essa casa somos nós mesmos. Essa casa pode ser a igreja, aplicando a mensagem. Glória a Deus. E nós precisamos, olha o que foi que ela fez. Veja no versículo 8. A Bíblia diz que ela percebeu e ela diz, está faltando alguma coisa. Está faltando uma dracma. Aí ela acende a candeia. Isso aqui é muito importante, como eu falei. Essa questão da candeia, ela reflete a luz. E tem um versículo na Bíblia que vocês devem conhecer muito bem, que diz que a lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Está aqui o que pode apontar para mim mesmo
apontar o meu pecado, apontar a minha iniquidade, apontar aquilo que eu deixei, apontar aquilo que eu não valorizei, apontar o que é eterno, apontar as minhas fragilidades, apontar, glória a Deus, as minhas iniquidades, glória a Deus, mas não no sentido de simplesmente apontar e denunciar, não, para restaurar. A palavra vem para restaurar, ela restaura a alma, a palavra ela mostra, ela renova a nossa mente, o Espírito Santo, ele renova a nossa mente, e nós precisamos crescer em graça de Deus, em conhecimento de Deus. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Meus irmãos, não se pode, tem que acender essa candeia dentro de nós. A lâmpada não pode se apagar, né? Tem até uma mensagem em Samuel, que antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus fala com Samuel. Deus mostra a Samuel, porque o negócio lá estava caótico. A igreja do tempo de Eli, pelo amor de Deus, a igreja estava, muito sem mais a questão da manifestação divina. Então nós precisamos acender a lâmpada de Deus, olhar para essa candeia que representa luz para o nosso caminho, é os estatutos, as tuas palavras. Então interessante aqui, tem uma questão, essas casas, elas não tinham muita iluminação, e você sabe que a gente procurar coisa no escuro, né? Como é que vai encontrar? Agora tem outra coisa muito importante. Quando você acende a luz, aí você vai arrumar a casa. E eu estava lembrando hoje de uma mensagem muito dura que o profeta Isaías deu para Ezequias. Lembra dessa mensagem? Ezequias estava lá, enfermo, doente. O Senhor chegou para ele através de Isaías e disse: põe a tua casa em ordem. Foi só isso? Vem a parte mais pesada. Porque certamente morrerás. Eita Jesus. E não viverás. Irmãos, aqueles irmãos que são ansiosos, nervosinhos, certamente Ezequias ficou. Mas Deus diz: coloca a tua casa em ordem. Bota ordem na tua vida, na tua casa. Aqui está falando, no sentido material, físico, para encontrar os valores que foram perdidos, era preciso arrumar a casa. Eu lembro agora da reforma de Josias, quando foram, o rei que antes de Josias fez uma bagunça na casa. Mas Josias mandou o povo ajeitar a casa de Deus, a igreja. Você sabe o que foi que o sacerdote Ilquias achou lá, no meio dos destroços? Você sabe o que foi que ele achou, né? Achou o livro da lei de Deus, que estava perdido dentro da casa de Deus. Irmãos, misericórdia. Quando isso ocorre na nossa vida, a gente perde a Bíblia, perde a noção, não lê mais nada. Oh, meu Deus do céu, como é triste quando os cristãos não dão mais valor ao livro sagrado da palavra de Deus. Aí a situação é difícil. Aí Ilquias achou o livro e mandou apresentar ao rei. O livro foi lido e o rei se angustiou, ficou arrependido. Mas foi achado o livro. Josias queria colocar a casa em ordem. Essa mulher arrumou a casa, varreu a casa, botou a casa em ordem. Amém? Você quer resgatar os valores perdidos? Está aqui a chave. Glória a Deus.
Está na hora do povo valorizar. Não, eu não gosto muito desse negócio de pregação, não. Eu não gosto de pregação, de ensino. Eu gosto mais dos recados. Eu sei que Deus fala, né, através da mensagem. Mas você tem que valorizar a palavra de Deus. Você tem que valorizar a palavra de Deus. Outra coisa assim. Eu estava vendo hoje isso aqui é um vídeo, né? Um grupo, eles não são crentes, mas irmãos. Eles citam uma cantora muito conhecida aí, que ela canta uma música para as crianças, ensinando as crianças a se rebolar. Erotizando as crianças. Aí tem outro lá, que é altamente, ele é chamado, é a profissão do momento, youtuber. Um cara fala um monte de pornografia para o público infantil. E tem um desenho só para questão, né, questões de sexualidade, para alcançar o público infantil. Eu estava observando, né, que sorrateiramente, eu até falei isso para Esther, que o faraó do Egito, ele disse assim: olha, Moisés, pode liberar, todo mundo, os adultos podem ir, as crianças, as mulheres, agora as crianças ficam aqui. Há um propósito maligno de o adversário pegar este público de criança para manipulá-las, para que as crianças todos os valores que os pais passaram para elas já vai sendo tudo dominado pelo poder das trevas, pela maldade, pela iniquidade. Aí daqui a pouco você vai ver uma argumentação de um adolescente, já é aquela coisa que o mundo está modernizado, as coisas estão modernizadas. Então, as pessoas perderam os valores cristãos, os valores éticos, os valores da moralidade, os valores da palavra, glória a Deus. Mas aqui nós somos ensinados a dizer o seguinte: tem muita coisa errada, tem muito lixo entrando através das televisões e agora dos youtubers da vida, mas nós precisamos fazer uma certa percepção, porque senão a gente confunde, acha que tudo é normal, e aí a sujeira vai se acumulando, e daqui a pouco a moralidade vai por terra, a ética cristã cai por terra, glória a Deus. Está todo mundo dominado, como o adversário deseja, manipular, corromper já o público infantil. Ele já quer corromper, que as pessoas, e na sua mais tenra idade, já perca os valores cristãos que são passados pelos seus pais. Glória a Deus. Mas, irmãos, varreu a casa, vamos encontrar os valores perdidos. E interessante, nessa busca pelos valores, muitos têm desistido. Mas a mulher da dracma perdida, pode ler, ela acende a candeia, ela varre a casa, versículo 8, e ela faz mais o quê? Busca com diligência. A diligência aqui exatamente é essa perseverança, até achar. Até achar. Ela busca até achar. Enfim, ela consegue resgatar o valor que foi perdido. A dracma perdida. E interessante, ela faz uma convocação. Porque quando você acha, aqui interessante a mensagem, você encontra-se com o Salvador que dá o verdadeiro valor do ser humano, o Salvador que reconhece o valor de cada um tem o seu valor diante de Deus, glória a Deus. Aí o
intuito dessa pessoa que resgata os valores é compartilhar, é passar já para outros, convoca as amigas, vizinhas. Eu sei se isso aqui, se fosse, né, nessa época, né, a gente sabe que isso foi o contexto, né, convocar aglomerado de pessoas, mas aqui, né, até nisso, né, houve esse prejuízo, né, dessa interação entre as pessoas. As pessoas, elas foram ali convocadas, estavam ali se alegrando. E aí ela diz, o Senhor Jesus conclui, ela diz com suas palavras: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Eu já encontrei a dracma perdida. A mensagem para nós nessa noite é nós, glória a Deus, fazermos como Paulo prega para a igreja de Corinto. No dia da Santa Ceia, o que ele diz? Examine-se o homem a si mesmo, e assim ele possa se auto-averiguar, não pelos seus próprios critérios, mas pelos critérios da candeia, da organização, da busca, da perseverança, de colocar a casa em ordem, de tirar a sujeira moral, ética, a sujeira espiritual, a sujeira que está maculando a nossa caminhada, que está esfriando a nossa fé. Não se pode conviver com a fé cristã junto com sujeira. Claro que nós não somos perfeitos, mas nós precisamos buscar o aperfeiçoamento. Nessa busca, Deus já sabe que nós não somos perfeitos, mas se você tem um esforço de buscar o aperfeiçoamento com diligência, essa é a palavra de ordem aqui nesse texto. Buscar com diligência até achar. Até achar. E aí, na mensagem final, Jesus dá o parecer final. Diz: alegria no céu diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Quer dizer que não adianta nós apenas sermos religiosos sem os verdadeiros valores cristãos. Glória a Deus. Então o arrependimento é um retorno, é uma volta, né? Como eu falei sobre Sansão. Sansão não queria se apresentar publicamente e dizer: olha, eu estou recluso, Não, você tem que voltar de novo, não faz vergonha não. Arrepender-se é começar tudo de novo, não tem problema. É o Deus da restauração, é o Deus que recomeça, é o Deus que restaura, glória a Deus. Mas se não seguirmos esses passos que foram traçados, como vamos resgatar os valores que ao longo da caminhada nós negligenciamos e deixamos para trás? Que Deus nos ajude nessa noite, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesta hora, pedimos que Ele, através do seu Espírito Santo, possa, como diz o salmista: se há, Senhor, algum caminho mau, me guia pelo teu caminho eterno. Glória a Deus. Que o Senhor faça seu trabalhar nas nossas vidas, né? Eu sei que o profeta deu uma mensagem muito dura para Ezequias, que orou, chorou. O Senhor diz: eu vou ainda acrescentar uns 15 anos na sua existência. Mas vamos orar, vamos ficar de pé, vamos pedir ao Senhor. Se tem alguém nessa hora que especificamente precisa de uma oração, de renovação, de restauração na sua vida, se você quiser vir à frente, não, se não quiser, fique aí no seu lugar, mas vamos pedir ao nosso Deus, glória a Deus, que está aqui nesta hora, para acolher-nos, para nos fortalecer, para restaurar, para que nós possamos, exatamente, dentro desse propósito, né? Nós falamos isso, né? As pessoas, uma vez eu vi um irmão dizer assim: os crentes estavam tão desejosos de, não, quando a igreja abrir a igreja eu vou chegar junto, não, tudo. Alguns até agora não vieram, né? Que Deus tenha misericórdia. Vamos orar uns pelos outros, né? Orar por aqueles que estão fracos, orar pelos doentes, orar para que pelo renovo, orar pelo despertar, porque não se pode fazer por força nem por violência, se não for pelo Espírito. Ninguém pode fazer a obra de Deus forçadamente, tem que ser pelo Espírito.
tem que ter espírito voluntário. Glória a Deus. Até nisso tem que ser resgatado o espírito voluntário do servo de Deus, para que eles possamos fazer a boa obra do bom mestre. Quem precisa de oração? Altíssimo Deus, soberano Pai, diante da sua santa presença, nesse culto de doutrina, nessa igreja aqui em Alto da Paz, estamos para clamarmos a Deus. Temos olhado para essa mensagem tão conhecida da palavra do Senhor, esta mensagem da dracma perdida, Senhor, que tem representa valores que foram perdidos dentro de casa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, vai visitando cada um dos teus servos que aqui estão. Senhor, nós queremos reconhecer as nossas fragilidades, ó Deus, as nossas falhas, mas que o Senhor possa fortalecer o corpo de Cristo aqui nesse lugar, a igreja do Senhor. O Senhor venha trazer, glória a Deus, ó Deus, para que nós possamos, como aquele que busca o tesouro, aquele que encontrou o tesouro que foi mostrado ali na cruz do Calvário, que nós possamos guardar o bom tesouro de Cristo, como vaso de barro que nós somos, para que nós possamos conservar os valores, conservar os bons, as boas, a ética, a moralidade, conservar os bons costumes, conservar, meu Pai, glória a Deus, a palavra, aleluia, e aquilo, Pai, que no decorrer, aleluia, a sujeira, que o Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo, que foi usado ali para fazer uma asepsia, na limpeza dos pés dos discípulos, ao longo das estradas da Palestina, estradas essas empoeiradas, que eles estavam com os pés sujos, mas o Senhor, durante aquela preparação da ceia, lavou os pés do seu, fez uma asepsia. Glória a Deus, nós estamos aqui diante do teu altar, ó Deus, para rogar a Deus a purificação, a renovação, a restauração. O Senhor venha, aleluia, trazer o resgate dos valores, os valores da comunhão, os valores da oração, da intercessão, os valores perdidos, que ao longo da igreja, o fervor espiritual, Deus traz de volta o fervor espiritual. Oh, a tua palavra diz, Senhor, ó Deus, que servir ao Senhor com alegria, que o Senhor traga alegria, alegria de servir, alegria da salvação, alegria de contribuir, alegria de contribuir com a obra, alegria, Senhor, de sermos enviados por Ti, para trazermos a boa palavra do Senhor para as pessoas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, e que vidas possam aceitar a Cristo, que vidas possam ser, aleluia, alvos do amor de Deus. Ó Deus, repreende toda rivalidade e traz o valor do amor recíproco, do amor a Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que os verdadeiros valores sejam resgatados para a igreja e que nós possamos andar por fé e não por vista, que possamos andar em amor uns para com os outros, em amor para com o nosso Deus. Senhor, vai tocando em cada um dos nossos corações, vai fortalecendo. Ó Deus, abençoa a nossa igreja, o nosso ministério local, toda a cidade de Fortaleza. Senhor, nós ainda estamos nesse processo, mas que o Senhor esteja abençoando, trazendo a cura daqueles que estão, Senhor, em casa, que porventura foram contaminados com esse vírus, que o Senhor venha trazer a cura física para essas pessoas, aqueles que estão hospitalizados, que o Senhor, aqueles que estão, ó Senhor, naqueles respiradouros, ou até que estejam entubados, mas que o Senhor traga a cura para essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Ó Deus, traz essa pessoa que está hospitalizada de volta para a sua casa, para a sua família, que ela seja curada em nome de Jesus Cristo. Nós oramos contra este mal, contra essa doença,
contra essa enfermidade, contra este mal, Senhor, que tem tirado a paz, que tem até de certo ponto quebrado a economia de muitos, tirado, aleluia, a tranquilidade, tem trazido, ó Senhor, ansiedade e até depressão. Em nome de Jesus Cristo, vai repreendendo todo espírito de depressão, de suicídio, para que as pessoas possam crer que há um Deus no céu que pode tudo, há um Deus no céu que é o provedor, há um Deus no céu que enviou o seu Filho Jesus para morrer, para que nós pudéssemos viver para sempre. Em nome do teu Filho amado, Pai, nós oramos pela igreja local, que o Senhor nos dê uma noite de paz e de sono reparador, protegendo cada um dos teus servos, despertando a tua igreja, para que possamos continuar firme e forte na peleja, combatendo o bom combate, ó Deus, e alcançando de Deus a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, obrigado pela palavra de Deus nessa noite. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e a comunhão com o seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus. E vamos todos dizer amém? Amém, meus irmãos. A paz de Cristo para todos nessa noite.